Quem não tiver microfone aí, pode me chamar no privado que eu pergunto para ele, para vocês. Tá, beleza, ótimo, tá? Então, ó, a aula, então, ela está sendo gravada, tá? Só para vocês poderem depois poder assistir ela de novo, quem quiser assistir. Eu bolei algumas coisas aqui para gente. Nós vamos falar um pouquinho, então, de função do primeiro grau, relembrar um pouquinho isso, corrigir as listas. Então, quer dizer que a nossa aula de hoje vai ser basicamente isso. Falar de funções do primeiro grau, falar de funções do segundo grau, e pegar a lista 1 e a lista 2. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, corre atrás, tenta fazer. E essas minhas resoluções, os exercícios que eu fiz aqui da lista 1 e lista 2, também irei disponibilizar para vocês lá no app, tá? Ok. É bom que fica lá. Então, olha só, vamos começar a falar um pouquinho de função do primeiro grau. Lá na sala de aula, nas nossas aulas presenciais, a gente já tinha falado um pouquinho de função. Só que lá a gente não tinha entrado ainda em tipos específicos de função. Nem função do primeiro grau, nem função do segundo grau. Nós só estávamos com a ideia intuitiva de funções, do que era função, que é uma ideia bem interessante para nós darmos prosseguimento no conteúdo. Então, olha só, função do primeiro grau, né, é uma função afim, eu vou explicar o que quer dizer essa palavra afim, que pega elementos, né, de um conjunto R, que a gente chama de conjunto dos números reais, e leva também para o conjunto R, que a gente chama de conjunto dos números reais. Então, quer dizer que esse R aqui é o domínio da minha função, e esse R é também o contradomínio da minha função, tá? E a lei de formação da minha função do primeiro grau é essa leizinha aqui, ó, f de x, que é a mesma coisa que y, né, pode ser chamado de y, é igual a ax mais b, aonde os valores de a e de b, eles pertencem ao conjunto dos números reais, só que esse valor de a aqui, ó, ele nunca vai poder ser zero, né? Ele tem que ser sempre um número diferente de zero. Porque se ele for zero, na verdade, você não tem função, porque aí você não vai ter a variável x, você vai ter só a variável b aqui nesse caso, tá? Então, ó, uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, ela também é chamada de função afim. Mas ela só é chamada de função afim quando você tem esse valor de a e esse valor de b, dessa formulazinha aqui, ó, tá? Desse jeitinho aqui. E o a, que a gente chama de que é um número real, a gente denomina ele de coeficiente angular, tá? E o b, que é esse outro número que vai vir aqui, a gente denomina ele de coeficiente linear. Mais para frente a gente vai entender que esse valor de a e esse valor de b, eles têm pontos importantes na hora de construir o gráfico da função do primeiro grau, porque o que vai interessar mais para a gente é construir esse gráfico, tá certo? Então, aqui, ó, tem alguns exemplos de funções do primeiro grau. Então, ó, y é igual a 4x mais 5. É uma função do primeiro grau, né? Na verdade, o que caracteriza ser a função do primeiro grau é que essa variável x aqui, ó, ela tá como se aqui tivesse elevado a 1. Só que a gente não coloca o 1 aqui. Porque qualquer número elevado a 1 é 1 mesmo, tá? Então, não tem, na verdade, um expoente. Vocês vão ver que quando a gente for caracterizar uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau vai ter um 2 aqui, o x vai estar elevado ao quadrado, tá? Então, y igual a 4x mais b é uma equação, uma função do primeiro grau, aonde o meu a vale 4, o a é o número que acompanha o x, e o b vale 5, né? Então, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tá certo? Aqui eu tenho uma outra equação do primeiro grau, né? Uma equação do primeiro grau que vale menos 3x menos 7. Então, o A vale menos 3 e o B vale menos 7. Então, eu vou ter aqui o coeficiente angular valendo menos 3 e o coeficiente linear valendo menos 7. Outra equação do primeiro grau, x menos 5, é uma que traz dúvida. Eu coloquei ela como exemplo por causa disso. Por quê? Porque a pessoa não tem número na frente do x, tem sim. Quando não tem nada aqui, é porque o 1 está escondido aqui. Então, é 1x menos 5. Então, o coeficiente angular, né, que é o valor de A, vale 1, e o B vale menos 5. Um outro exemplo, y é igual a 2x.
Repara que aqui, ó, você não tem a parte B da minha equação. O B aqui é como se ele fosse zero. Então, o coeficiente linear aqui é zero e o coeficiente angular é 2. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos de funções do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau vai ter esse jeitão aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Ou seja, f de x é a mesma coisa que y. Y é igual a algum número que multiplica x mais ou menos um outro número, que não vai ter a variável. Entendido essa parte? Ô, Márcio. Uma equação do primeiro, uma função do primeiro grau? Se tiver dúvida, pode perguntar. Ô, Márcio, tá ouvindo? Oi, tô sim. Se não tiver o B na função aí, ela Sim. não é uma função afim, não? Não é afim. Aqui, ó, vamos ver o próximo slide. Acho que eu falo sobre isso aqui, ó. Isso mesmo, aqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Boa pergunta, ótima pergunta. Quando não tem o B, ou seja, na verdade tem o B, só que o B vale zero, tá vendo, ó? Quando o B é igual a zero, a gente fala que a função ela não é afim, mas ela é uma função linear, tá vendo, ó? Y é igual a AX, tá certo? Então, Y é igual a AX, a minha função ela é dita linear. Toda vez que o B for zero, né? Toda vez que o B for zero, igual nesse exemplo aqui, ó, y igual a 2x, a gente fala que a função ela é uma função do primeiro grau, mas ela não é mais afim, ela é uma função que a gente caracteriza ela como função linear, tá ok? Boa pergunta, tá? Ótimo, muito bom. Eu já falei do domínio da função do primeiro grau, que é o conjunto dos números reais, tá vendo? Então, qualquer número real é o domínio da minha função, qualquer número que você imaginar. E aqui tá errado, aqui, ó. Isso aqui não é domínio, aqui é imagem. A imagem da função do primeiro grau, que é IM. IM de F também é o conjunto dos números reais, que é a mesma coisa que o contradomínio. E aqui é o que eu tinha acabado de falar, que a função, quando B é zero, né, a função ela é dita linear, tá ok? Agora, o que interessa para a gente? Né? O que interessa muito para a gente é entender o que é o gráfico de uma função do primeiro grau. Porque a gente estava trabalhando com gráfico lá na sala de aula, nas nossas aulas presenciais, estava trabalhando com produto cartesiano. Lá a gente só representava pontos. Tinha um ponto aqui, um outro ponto, só isso. Agora a gente vai ver que o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, tá? Então agora não vai ser um ponto mais, não vai ser 2 pontos, não vai ser 3 pontos. Vai ser infinitos pontos, porque uma reta tem infinitos pontos. Mas é claro que com 2 pontos eu já consigo determinar o que passa uma reta por esses 2 pontos. Então já vai me satisfazer isso no gráfico. Mas o que a gente tem que ficar ligado é que uma função do primeiro grau, o gráfico dela é sempre uma reta. Então, olha aqui um exemplo, ó. Seja a função y igual a 2x mais 1, o gráfico dessa função olha como é que é o gráfico dessa função, ó. O gráfico dessa função é essa reta aqui, ó. Repara que tem alguns pontos que a gente sabe marcar eles já, que é a mesma coisa que o produto cartesiano. Só que quando eu junto todos esses pontos, né? Quando eu ligo esses pontos, repara que formou uma reta. Para cada tipo de equação dessa daqui, ó, para cada tipo de equação dessa, vai existir uma reta. Essa é a ideia. Então, essa reta aqui, ela é específica para essa equação. Se eu mudo a equação, já muda a reta, tá ok? Essa é a ideia. Mas para nós aqui, o que vai nos interessar também é como que eu vou construir a reta, né? Ou seja, como que eu vou construir o gráfico dessa função, cujo desenho geométrico dela vai ser uma reta. Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar os pares ordenados no plano cartesiano para representar essa reta no plano. Para isso, eu preciso construir, a princípio, uma tabelinha, né? Então, eu tenho que pegar uma tabela, né? Atribuir valores para x, igual eu atribuí aqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. Ah, professor, por que você atribuiu esses valores? Eu atribuí porque já eu que quis padronizar, mas você pode jogar o valor que você quiser. Mas é claro que você não vai ficar colocando 50, valor x valendo 50, valendo 1,9. Vamos padronizar e trabalhar sempre com esses valores aqui, ó.
toda vez que a gente for construir o gráfico de uma função do primeiro grau e tiver que montar essa tabela, atribua os valores para x o valor -2, -1, 0, 1 e 2. Mas nada te impede de você atribuir outros valores. Mas atribuindo esses aqui, já é o suficiente para você poder desenhar a sua reta lá no gráfico, tá? E o que é atribuir esses valores? É pegar a minha função y igual a 2x mais 1, tá? Pegar a minha função y igual a 2x mais 1 e aonde tiver o x, substituir pelo valor de x para aquele determinado valor naquele momento. Nesse caso aqui, o x vale -2, ó. Então, quer dizer que no lugar do x, eu vou substituir por -2. Vai ficar 2 vezes -2 mais 1. Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então, 2 vezes -2 vai dar -4, porque mais com menos dá menos. E 2 vezes 2 dá 4. -4 mais 1 dá -3. Então, quer dizer que eu já tenho um par ordenado, ó, xy. É um valor para x. Na hora que eu substituo aqui o valor de x, eu encontro o valor de y. Então, eu tenho um par ordenado xy, que eu posso vir aqui, ó, e marcar ele, ó. O x vale -2 e o y, que é o eixo vertical, né? O eixo horizontal é x, que é a abscissa, e aqui é ordenado. Então, o x vale -2 e o y vale -3. Na hora que eu junto, ó, eu tenho o meu ponto aqui, que é um ponto que pertence à reta, tá? Um ponto só não vai me ajudar a desenhar a reta. Então, eu preciso de pelo menos mais um. Para esse exemplo aqui, eu fiz 5. Não tem necessidade, mas eu fiz só para mostrar que os pontos também estão todos alinhados, né? E na hora que você vir aqui colocar a régua aqui em cima e vir com um lápis e passar uma reta por todos esses pontos, você vai ver que eles vão estar alinhados. Depois, o que eu fiz? Eu peguei o valor de x e substituí por -1, na mesma função, ó. Então, quer dizer que no lugar do x, eu substituí por -1. Então, ficou 2 vezes -1 mais 1. Primeiro, eu faço a multiplicação. 2 vezes -1 vai dar -2, mais 1, y igual a -1. -2 mais 1 é -1. Então, quando o x vale -1, o meu y também vale -1. Então, x vale -1, y vale -1. Então, -1 e -1. Aqui, ó, o ponto aqui, ó. Tá, ó, mais um ponto, mais um par ordenado. E fazendo a substituição para todos esses outros pontos, né, esses outros valores de x, né, eu vou encontrar pares ordenados também, ou seja, eu vou encontrar y aqui, ó, 0 e 1. Então, ó, quando o x vale 0, vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0, mais 1 vai dar 1. Então, o ponto vai ser 0 para x, 1 para y. 0 e 1, tá aqui, ó, 0 e 1, tá, ó, 0 e 1. 0 para x, 1 para y. O outro ponto que eu encontrei foi 1 e 3. Então, 1 para x, 3 para y. E o outro ponto que eu encontrei foi 2 e 5. Ó. 2 para x, 5 para y. Feito isso, né, montada a tabelinha, né, bonitinha aqui, com os valores para x e encontrar os valores para y, e também marcados os pares ordenados, basta você ligar esses pontos, você vai ter o desenho da reta, né, ó. Então, ó, feito isso, vamos unir os pontos ou ligar os pontos, a gente vai ter essa reta, ó. Y, tá vendo, ó, é igual a 2x mais 1, tenho essa retinha aqui. Então, toda vez que você tem um exercício, né, que pede para você construir o gráfico da função do primeiro grau, a princípio, você pode fazer essa tabela, que essa tabela aí vai servir para você poder desenhar essa reta no plano cartesiano. Lembrando que 2 pontos já definem uma reta, então já está ótimo, né? Então, com 2 valores aí, você já consegue definir a reta. Tranquilo essa parte de desenhar o gráfico? Ô, Márcio, uma dúvida. Sim. Aqui. Diga. E tem que passar no 0 para formar a reta ou não? Não necessariamente. Está vendo que esse gráfico nosso aqui não passou no 0? Depende da função. Toda função que eu dou muda o gráfico, entendeu? Mas minha dúvida é o seguinte. Sim. Aí, se tiver só os 2 primeiros pontos, Sim. Ele não passou nem... Tipo, não passou no eixo Y. Sim. Olha só. Reta assim também? Olha só, se você tem, por exemplo, só esse ponto aqui e esse, ó, tá vendo esses dois? Uhum.
Você põe sua régua aqui, liga, mas você pode fazer ela toda aqui para cima, aqui, ó. Entendeu? Não necessariamente você precisa fazer só um pedacinho da reta. É interessante quando você for desenhar a reta, pelo menos mostrar onde que ela está cortando o eixo X e aonde que ela está cortando o eixo Y. Seria interessante. Tá? Aqui, ó. Programinha aqui, ó. Para vocês poderem ver como que a gente pode traçar retas. Olha só, vou inserir uma função aqui no primeiro grau, ó. Y igual a 3x mais 4. Tá vendo que é essa reta aqui, ó? Mostrou a reta tá aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar outra função, vou pôr outra função, ó. Y é igual a 2x mais 1. Olha lá, outro gráfico, tá vendo, ó? Para cada função que eu coloco, ó, y é igual a menos x menos 3, por exemplo. Menos 3. Espera aí que eu coloquei errado. Menos 3. Olha só, outra função. Aqui, ó, aqui do lado tem as funções. E aqui tem as retas que representam ela. Repara que para cada função eu tenho uma reta diferente. Se eu quiser uma reta que passa lá no zero, ó, é só escrever assim, ó, 2x, ó, a reta verde aqui, ó. Tá vendo? Ó, que é uma equação que ela é linear. Tá vendo? Esse programinha aqui, gente, ele chama GeoGebra, tá? Depois, se vocês quiserem baixar para o computador de vocês, ó, GeoGebra, tá? Ó, entra aqui, ó, no Instituto GeoGebra, baixar aplicativos, ó, e pode baixar para o celular também, tá? Fica muito legal, dá para vocês treinarem. Vocês podem fazer o gráfico à mão e depois ir lá digitar a equação e ver se você fez certo, tá? Ó, aí só baixar, pode baixar para o celular, pode baixar para o computador, chama GeoGebra, ele é muito interessante, tá? Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Ele é bacana, depois vocês tiverem curiosidade, ótimo. Tiverem curiosidade de baixar, né? Que aí você pode fazer várias coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas aqui que a gente pode fazer com esse programinha para entender o que é equação do primeiro grau e equação também do segundo. Então, lembrando que uma equação aqui do primeiro grau, né? Ela sempre vai gerar uma reta. E a reta que eu quiser. Né? Sei lá, pode ser aqui, ó, y é menos 3x. Tem uma outra reta, né? Na verdade, aqui eu coloquei errado. Deixa eu deletar essa aqui. Tinha que ser um sinalzinho de igual. Então, tem que ser y igual a menos 4x. Tem outra reta, tá vendo? Ó, ela tá aqui, ó. Então, essa que eu acabei de fazer aí é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, tem essa reta aqui, cuja função é y igual a menos 4x. Eu posso ter uma outra aqui, ó, que é y igual a 2x, tá? Posso ter essa outra aqui também, ó. Y igual a menos x menos 3. Tá passando aqui embaixo, tá? Então, quer dizer que cada função, então, ela vai gerar um gráfico específico no meu plano cartesiano. Tem uma maneira mais simples de podermos plotar esse gráfico. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Só que, para isso, a gente tem que entender outras coisas da função do primeiro grau, além do gráfico, tá? Bem, uma coisa importante que a gente tem que saber da função do primeiro grau é a raiz ou zero da função do primeiro grau. O que é a raiz ou zero de uma função do primeiro grau? É a seguinte, é aonde a reta vai interceptar ou vai cortar o eixo X. Então, é aonde a reta corta o eixo X, ó. Tá vendo, ó? Olha o gráfico aqui, ó. O ponto, o local, o número aonde a reta corta o eixo X, a gente chama de zero da função ou raiz da função. Então, se tem alguns exercícios que falam assim, ó, determine a raiz da função. Então, é achar o local onde a reta corta o eixo X, tá? Então, por exemplo, voltando aqui no nosso gráfico, num gráfico aqui, ó, y é igual a 4x mais 2. Olha só, o local aqui, ó, aonde a reta corta o eixo X aqui, ó, é o 1, é o menos 1, tá vendo? Ó, o ponto, ó, menos 1 e 0. Esse ponto aqui, né, que é o menos 1 e 0, é a raiz dessa equação aqui, ó, 4x mais 4. Mas como que eu vejo isso sem ter que
trabalhar com o gráfico, sem ter que fazer o gráfico. Eu posso fazer isso algebricamente. Como que eu faço isso algebricamente? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Você vai pegar a sua função y igual, aqui nesse caso, 3x menos 6, e vai fazer o y valer zero. Fazer o y valer zero é igualar a função a zero e resolver a equação do primeiro grau que está aí. Isso a gente fez em sala de aula. Então, o que que é? Toda vez que eu quero achar a raiz ou o zero da função, né, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela minha equação, aquela minha função e igualar ela a zero. No lugar do y ou do f de x, eu troco por zero. Vai ficar 0 é igual a 3x menos 6. E aí é só passar número para um lado, letra para o outro. Aqui, ó, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o menos 6 e passei para o lado de lá. Ele era menos 6, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele fica o quê? Fica mais 6. Né? Só que aqui eu inverti. Eu escrevi 3x igual a 6, que é a mesma coisa. Né? Porque a ordem, como é uma igualdade, a ordem não vai fazer diferença. Porque senão eu passo para lá e aí tem que ficar passando letra para um lado, número para o outro de novo, não faz sentido. Então aqui o que que eu fiz? Eu só peguei o menos 6 e passei para lá. Porque vai ficar mais 6 mais 0, vai dar mais 6. Aqui, ó, tá te perguntando qual é o valor de x que eu multiplico por 3, que vai dar 6. É só pegar esse 3 aqui que está multiplicando x e passar para cá dividindo. 6 dividido por 3 é 2. Então quer dizer que a raiz dessa equação é 2. Então quer dizer que o ponto aonde a reta desse gráfico aqui, ó, y é igual a 3x menos 6, corta, né, o eixo x, é o ponto 2 e 0. A gente pode até tirar a prova disso aqui, ó, usando essa função nossa aqui, ó. Vamos escrever a função aqui, ó. Função é y igual a 3x menos 6. Olha aqui, ó, olha onde que a reta está cortando o ponto, o eixo x. Ela corta o eixo x exatamente no ponto que 2, ó, que é a raiz da minha equação, certinho, tá vendo? Então, toda vez que eu estiver calculando a raiz da minha equação, eu estou querendo saber geometricamente aonde a reta corta o eixo x. Entendido isso? Sim. Professor, somente o eixo x, né? Somente o eixo x. Isso, somente quando raiz da equação é só o eixo x. Isso mesmo, muito bem. Porque aonde ela vai cortar o eixo y é outra informação. Vai ser uma outra coisa que a gente vai fazer, que a gente vai ter certeza que ela vai estar cortando o eixo y. Então, a raiz da equação ela só vai me falar onde intercepta esse eixo aqui, ó, que é o eixo x, tá certo? E para você poder achar isso fazendo continhas, podemos dizer, né, matematicamente, fazendo com que você pegue a equação e iguale ela a zero. Essa é a ideia, tá? Aqui, ó, para o nosso exemplo, que eu construí o gráfico, né, y igual a 2x mais 1, nós temos como zero da função o seguinte, olha aqui, ó, se eu pegar essa função minha aqui e quiser saber aonde que é o zero dela, ou seja, aonde que ela corta o eixo x, é só fazer y igual a zero, ó. Vai ficar como, ó, 0, no lugar do y aqui eu coloquei 0, igual a 2x mais 1. Aí aqui agora, o que que eu fiz, ó? Eu peguei esse 2x aqui e passei para o lado de cá. Ah, professor, mas no outro exercício você não passou 1? Pode também, não tem problema nenhum. Só que aqui eu quis jogar o 2x para cá, para vocês verem que você pode pegar qualquer número e jogar do outro lado da igualdade para resolver a equação. Então, nesse caso, você pega o 2x, ó, e passa para o lado de lá. Como ele é positivo, como não tem sinal, o sinal está escondido aqui, ele passa com sinal negativo. Menos 2x igual a 1. Então, você quer saber qual é o valor de x aqui, que multiplicado por menos 2 vai dar 1. Então, é só pegar o menos 2, ó, e passar para lá dividindo, tá? Você divide aqui por menos 2. Ou multiplica tudo por menos 1. Tanto faz, é a seu critério. Quer dizer, então, que 1 dividido por 2 vai dar meio, com o sinal de menos 0,5. Aqui eu esqueci de pôr o sinal, tá, gente? Ó, aqui é menos meio, tá? Então, quer dizer que, aqui, ó, aonde a minha função vai cortar o ponto, ó, tá vendo, ó? Aonde a minha função corta o eixo x é meio, é a metade de 1 aqui. Que a gente pode vir também, ó, e lá no gráfico e também mostrar isso. Pegar a mesma equação, ó, y é igual a 2x mais 1, tá? Aqui, ó. Se eu vim aqui agora e marcar o ponto de interseção,
eu vou até usar uma ferramenta aqui que chama interseção de dois objetos. Que aí eu consigo achar a interseção da reta com o eixo X. Aqui, ó, a interseção é o ponto C. Olha aqui o ponto C, ó, menos meio e zero, tá vendo? Ó? Então quer dizer que a raiz dessa equação aqui, ó, 2x mais 1 é menos meio. Tá certinho, tá vendo? Não tem como errar isso. Então, esse programinha aqui é bem interessante, que ele vai permitindo que a gente verifique aí o que está acontecendo. Né? Dá um zoom aqui para vocês poderem enxergar. Tá vendo? Ó? Tá passando lá no meio mesmo. Vendo na metade, ó. Aí, ó. Agora sim, ó. Meio, ó. Menos 0,5. Que é onde a reta corta o eixo X. Tá? Essa é a ideia, então, de raiz da função. Tá? Que é uma raiz da função do primeiro grau. Que também vai ser a mesma ideia para a raiz de função do segundo grau. Só que lá nós vamos ver que vai ter dois lugares, né? A raiz vai ter 2 pontos. Função crescente e função decrescente. Outra coisa importante e que é bem fácil da gente entender o que é uma função crescente e uma função decrescente, tá? Não precisa fazer conta para ver se a função é crescente e nem se a função é decrescente. Isso é muito bom. É só observar, gente, o valor do A. Ó. Observei o valor do A aqui, eu consigo saber se a função cresce ou se ela decresce. Se o A for maior do que zero, ou seja, se o A for um número positivo, a função é crescente. E toda vez que a função é crescente, a reta vai ter essa inclinação aqui, ó. A reta vai estar inclinada para a direita, sempre, tá? Então, por exemplo, se aqui for 2, 3, 20, 50, for um número positivo, toda vez que o A for um número positivo, a minha reta é reta crescente. A gente fala que a função é crescente. Toda vez que o A é negativo, né, ou seja, o A for um número negativo, a função ela é decrescente. Aí a inclinação da reta ela está voltada para a esquerda. Essa é a ideia, tá? Então, função crescente e função decrescente, você só olha o valor de A. Tá? Se o A for positivo, a função cresce. Ou seja, à medida que os valores de x vão aumentando, o de y também aumenta. Quando a função decresce, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Né? Essa é a ideia. Então, função crescente e função decrescente. Só observa o valor de A. Então, se o A é positivo, a função ela é crescente. Se o A é negativo, a função ela é decrescente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Y é igual a 3x mais 6. Olha só. O A é igual a 3. O A é o número que acompanha o x. Então, o A é maior do que 0. Se o A é maior que 0, a função é o quê? Crescente. Fácil demais. Letra B. Y é igual a menos 4x mais 7. Y é igual a 4x mais 7 quer dizer que o A é o menos 4. Menos 4 é um número negativo, ele é menor do que 0. Então, a função ela é o quê? Decrescente. Essa é a ideia. Então, para testar se a função ela é crescente ou decrescente, o que a gente precisa saber é só observar o valor de A. Tá ok? Entendido essa parte de função crescente e decrescente? Sim. Sim. Beleza, né? Ela é fácil, não é difícil não. Mas se tiver dúvida, perguntem, tá? Agora, olha aqui, ó. Para a gente finalizar, traçando gráficos de maneira rápida. Ou seja, montar um gráfico da função do primeiro grau sem ter que fazer aquela tabelinha toda. Apenas encontrando as interseções com o eixo X e com o eixo Y, né? Então, o que nós vamos fazer? Traçar o gráfico de uma função y igual a x mais 1, sem ter que fazer a tabela. O que eu preciso? Né? Primeira coisa que você vai precisar é saber o quê? Saber a raiz da função, que a gente já viu em algum momento agora, momentos atrás. Então, primeira coisa é determinar a raiz da função. Como que eu determino a raiz da função? Eu vou fazer y igual a 0. Então, aonde tem y, eu coloco 0. Então, vai ficar 0 é igual a x mais 1. Então, o que eu faço aqui agora? Só pego esse 1 aqui, ó, mais 1, e passo para o outro lado da igualdade com sinal trocado. X é igual a menos 1.
Pronto, achei a raiz da equação. Então, quer dizer que, graficamente, quer dizer que a minha reta, que representa essa função, passa no ponto menos 1 e 0. Ótimo, já tenho um ponto para mim poder riscar essa reta. Agora, uma outra informação importante que eu não tinha falado e vou falar agora. O valor de B para essa função aqui, ó, que é o coeficiente linear, é igual a menos 1, ó, igual a 1. Esse 1 aqui, ó, gente, que é o coeficiente linear, é sempre aonde a reta intercepta o eixo Y. Olha que informação importante. Esse número aqui é sempre aonde a reta intercepta o eixo Y. Olha aqui, ó. Se eu pegar qualquer equaçãozinha minha aqui, ó, repara, esse gráfico que eu tinha feito aqui, ó, a função dele é y é igual a 2x mais 1. Olha o coeficiente linear. O coeficiente linear é 1. Olha aqui, olha o gráfico. Olha, a reta está passando no ponto do y1. Sempre ela vai passar no ponto y igual a 1. Sempre. Não tem como fugir disso. Então, ó, a interseção. Deixa eu fazer aqui a interseção da reta com esse eixo. Tá vendo? Ó, passando no ponto 1. Qualquer equação que eu colocar aqui, ó, vou pôr mais uma equação aqui. Ó, y é igual a 4x menos 1, por exemplo. Menos 1. Olha aqui, olha, a reta agora está passando no menos 1, olha, o y é igual a menos 1. Por quê? Porque o b vale menos 1. Então, todas as vezes, né, que eu tenho uma equação do primeiro grau e eu tenho a minha função e eu tenho o meu coeficiente linear, o meu coeficiente linear, que é esse número aqui que está aqui depois do x, ele vai ser o local aonde a reta corta o eixo Y. Então, agora nós temos duas informações importantes. Aonde a reta corta o eixo X e aonde a reta corta o eixo Y. Como eu tenho 2 pontos, ó, como 2 pontos definem uma reta, a gente pode traçar o gráfico. Aqui, ó, olha o gráfico. Passa no ponto menos 1, que é a raiz da equação, e passa no ponto 1. Aí aqui agora, como você tem 2 pontos, você só coloca a régua aqui, ó, e traça a minha reta. Pronto, acabou. Só fazendo isso. Não precisa fazer aquela tabela. Oi? Professor, qual... Sim. Qual é o número da questão do seu hotel? Eu entrei na aula agora. Não, na verdade, eu não estou corrigindo os exercícios ainda, não. Eu estou fazendo uma revisão sobre função do primeiro grau. Ah, tá, ok, então. Beleza? Ótimo. Então, ó, tendo os pontos aqui, ó, que é o menos 1 e o 1, eu consigo pôr a régua e traçar o gráfico. Então, essa parte aí é basicamente o que a gente estava discutindo sobre o gráfico, né, de função do primeiro grau, tá? Basicamente é isso. Aqui é um resumão do que é a função do primeiro grau. Não muda muita coisa, não. O que vai mudar vai ser a função. Aí a gente tem que verificar, pede para calcular raiz, pede para desenhar o gráfico, talvez. Essa é a ideia. Tá ok? Dúvidas? Esse material você vai disponibilizar lá no portal? Disponibilizo, coloco lá para vocês, tá? Eu até esqueci de pôr lá, foi uma falha minha. Vou colocar ele todo lá. Pode ser que eu coloco hoje, né? Tá ok? Ô, Márcio. Okay. Oi. Esse material tá no livro lá didático, se eu não me engano. Tem também no livro didático. Eu peguei esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico dessa funçãozinha aqui, eu tirei de lá. E esse gráfico aqui também. Tá? O que você explicou até agora tem lá. Eu pesquisei lá para fazer os exercícios lá. Isso. Eu tirei muita coisa de lá, porque lá é o que vocês têm como material de apoio também, né? Isso. Para fazer um resumo já bem direcionado, porque senão eu faço uma coisa... No meu caso, eu não consegui baixar o livro ainda não. Deu um erro que já está sendo corrigido. Por isso que tá. Depois, se alguém... Vocês têm grupo de WhatsApp de cada curso? Pede alguém para mandar para vocês. Ou se não, manda um e-mail para mim, que eu mando o livro para vocês. Em PDF. Eu acho que dá para mandar por e-mail, não é pesado, não. Ok, vou te encaminhar, então. Beleza, tá? Hoje eu vi que alguns alunos me mandaram dúvidas lá no AVA, no e-mail. Eu vi agora à tarde. Eu vou responder, tá, gente? Pode deixar. Se amanhã, de manhã, eu respondo todos, tá? Pode ficar tranquilo. É porque eu vi hoje, porque ontem, como a gente teve aula ontem, eu tive aula ontem de cálculo 4,
Eu fiquei meio agarrado preparando a aula e também respondendo algumas dúvidas. Mas aí agora, hoje e amanhã, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês me mandaram lá, tá? Então, essa é basicamente a ideia de função do primeiro grau. Vamos entender um pouquinho agora de função do segundo grau, que ela é um pouquinho mais chata, não é tão simples mais igual a função do primeiro grau, porque elas têm uns poréns, né? Ela tem mais especificidades. Para a gente poder entender função do primeiro grau, eu não sei se vocês repararam lá na videoaula, eu fiz uma revisão sobre equações do segundo grau. A gente precisa, saber equação do segundo grau. Se a gente não souber equação do segundo grau, não vai para frente, não tem como ir muito avançar em funções do segundo grau. Aquela lista de exercícios que eu dei, né, é uma lista de exercícios que tem muita coisa, a lista 2 tem a questão do 1, acho que a questão 1 ela vai da letra A até a letra P, só para resolver a equação do segundo grau, né? Aí depois eu vou abordar elas também. Mas como que a gente resolve uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio do segundo grau, ou seja, um polinômio desse tipo aqui, ó, ax, né? Opa, passei muito aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Repara só. Repara que agora o x, ele tem um deles, tem 2x, né? Aparecem duas vezes a variável x. Só que uma dessa variável x, ela está como se fosse do segundo grau. Ela é uma que está aqui elevado a 2. E é isso que caracteriza uma equação do segundo grau, tá? Quer dizer que, para ser uma equação de segundo grau, tem que ter essa potência 2 aqui. E esses valores de A, valores de B e valores de C são todos números reais, tá? E o A, né, tem que ser um número diferente de zero. Porque se o A for zero, 0 bx ao quadrado, isso aqui vai sumir. Aí não vai ter esse termo e vai ficar uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau a gente já viu. Então, sempre uma equação, né, do segundo grau, ela vai estar sempre igual a zero, tá? Então, vai ter esse aqui, ó, um número vezes uma letra ao quadrado, que é o x, nesse caso, mais um número vezes x mais c, que também é um outro número. Lembrando que A, B e C são números reais. E isso tem que ser igual a zero. Aqui, ó, são exemplos de equações do segundo grau, tá? Então, o que são equações do segundo grau? Ó, essa aqui é uma letra A, x ao quadrado menos 4x mais 9. X ao quadrado menos 4x mais 9 é uma equação do segundo grau onde eu tenho o meu A é o número que está na frente do x ao quadrado aqui, ó, ele vale 1. O B é o número que está na frente do x sem estar elevado ao quadrado, ele vale menos 4. Tem que puxar o sinal, tá, gente? Não pode vir só e falar que é o 4, não. O menos 4 tem que entrar. E o C é o número que não tem letra nenhuma. Nesse caso aqui é o mais 9. Então, toda a equação do segundo grau, que a gente chama ela de completa, ela vai ter A, vai ter B, vai ter C. Então, equações do primeiro grau completa, né? Elas vão ter valores de A, valores de B e valores de C diferentes de zero, tá? Aqui eu tenho uma outra equação do segundo grau, ó. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Menos x ao quadrado, qual é o número que está na frente do x ao quadrado? É o menos 1. Então, menos 1, tá? É como se o 1 tivesse aqui escondido, mas o sinal vem junto. Qual o número que está na frente do x? É o 6, ó. Então, é b igual a 6. E o número independente aqui, que a gente chama de coeficiente, né, independente da minha equação de segundo grau, ele vale menos 8. Tem que trazer o sinal dele, não pode comer o sinal, tá certo? A letra A e a letra B são equações que a gente chama de equações completas. Por quê? Porque tem valor de A, tem valor de B e tem valor de C, tá? Diferente de zero. A letra C e a letra D são equações incompletas. Presta bastante atenção. Ó, o número que acompanha o x ao quadrado é o A. O A vale 0,5. Então, o A vale 0,5. O número que acompanha o x é sempre o B. Então, o B vale menos 2. Agora, repara que essa equação aqui, ó, ela não tem o C, que é o termo aqui que fez o papel de 9 e de menos 8. Ou seja, é o termo que só tem número, sem letra. Então, ele está valendo 0. Quando não tem ele vale 0. Então, essa equação aqui, a gente chama ela de equação do segundo grau incompleta,
com C igual a zero, tá? É o nome dessa equação aqui. Então, quer dizer que tem o valor de A, tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Essa é a letra C do exemplo. Já a letra D, na letra D, repara na letra D, também é uma equação de segundo grau e ela vai ser incompleta. Só que agora ela é incompleta, que ela não tem o B, na verdade, né? Porque o A ela vai ter, ó, o A vale 4, tá vendo? Ó, o A vale 4, que é o número que está na frente do x ao quadrado, mas repara que ela não tem o termo que acompanha x, ela não tem o x. Então, automaticamente, ela não tem o B vale 0. Mas ela tem o termo independente, ó, que é 100, que é o C. Então, o C vale 100. Então, essa letra D, ela é caracterizada como uma equação do segundo grau incompleta com B igual a 0. Então, a gente tem dois tipos de equações do segundo grau incompleta. Ou o C é 0, ou o B é 0, tá? Ou um dos dois. Tranquilo? Identificar esses valores de A, de B e de C, gente, é importantíssimo. Não pode errar. Porque se você errar, você vai acabar errando a resolução da equação do segundo grau. Ok? Ok, tranquilo. É tranquilo isso. É só uma relembrando aí. Vocês chegaram a ver isso aí no ensino médio, com certeza. Ensino fundamental também, 9º ano do ensino fundamental. Mas é bom para repassar, tá? Quando fala isso, professor, é difícil para quem já é mais velho um pouquinho lembrar. Não, com certeza. Por isso que eu estou passando passo por passo, tá vendo? Eu sei disso. Mas é bom você frisar, ok? Então, olha só. Como que nós vamos resolver uma equação do segundo grau? Como que a gente resolve ela? Ou seja, como que eu encontro os valores de x que satisfazem a equação do segundo grau? Como que eu vou fazer isso? Eu resolvo uma equação do segundo grau através de uma fórmula. Quando eu estou resolvendo a equação do segundo grau, eu estou procurando os valores de x que vai tornar aquela igualdade verdadeira. Ou seja, eu procuro um valor de x que eu substituo aqui, ó, e que eu faço essas operações todas aqui e no final dá zero. Então, quando eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, eu estou fazendo basicamente isso. Eu estou procurando o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Então, por exemplo, isso aqui é uma equação do segundo grau, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quando eu for resolver essa equação, eu vou procurar o valor de x que eu substituo aqui, ó, aqui, e que eu faço todas essas operações e ela dê 0. Então, por exemplo, x igual a 2, eu já sei que é uma solução, por isso que eu coloquei aqui. Se eu substituir no lugar de x o valor 2, vocês vão ver que a igualdade é verdadeira. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. No lugar do x, eu coloquei 2. Então, ficou 2 ao quadrado menos 5 vezes o valor de x, que é 2, mais 6 igual a 0. Então, eu vou resolver, ó. A potência, 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 5 vezes 2, menos, e aqui o sinal do 2 é positivo, menos com mais dá menos, 5 vezes 2 vai dar 10. E o 6 aqui eu repeti. 4 menos 10, né, vai dar menos 6. Eu tinha 4, perdi 10, estou devendo 6. Menos 6 mais 6 é 0. Então, é verdade. Então, quer dizer que quando o x vale 2, né, essa equação aqui torna-se verdadeira. Então, quer dizer que resolver essa equação é encontrar esse x igual a 2. Só que eu não fico fazendo isso, testando, né? Eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Porque senão você vai ter que ficar chutando valor, né? Vai falar, 0, menos 2, 5. Oi. Diga. Lá na videoaula, você pediu até para a gente testar com 9. Tem como você fazer com 9, por favor? Eu tenho como fazer, mas não vai ter como eu escrever aqui agora. Esse que é o problema. Tá. Tá? Eu posso, na hora do intervalo aqui, com 9 que eu pedi? Uhum. Isso, eu posso fazer aqui na hora do intervalinho, aí eu coloco o slide quando a gente voltar, pode ser? Beleza. Beleza, então, eu faço. Pode deixar, vou até anotar aqui, tá? E aí a gente faz. Boa observação, muito bom. Tá? Se a gente for fazer com 9, vocês vão ver que vai dar um número bem grande. A gente pode até fazer mentalmente, né? Porque aqui vai ficar, ó, 9 ao quadrado vai dar quantos? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, vai dar 81.
E aqui, no lugar do x, vai colocar 5. Vai ficar menos 5 vezes 9, vai dar menos 45. Então, vai ficar, olha, 81 menos 45 mais 6. Não vai dar zero nunca, né? Só a gente pensar aí agora. Então, não, aí o 9 não é solução, tá? Ele não é a raiz da equação, tá? Mas eu faço depois para vocês. Agora, o método de resolver equações do segundo grau é utilizando a fórmula de Bhaskara. Já ouviram falar da fórmula de Bhaskara? É a fórmula do delta, tá, gente? É assim, ó. Seja a igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É usar essa fórmula aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos o raiz de delta, sobre 2 vezes a, aonde o delta, que é uma letra grega, né, que representa o D no nosso alfabeto, né, é b ao quadrado menos 4ac. E aonde que sai esse A, esse B, esse C, professor? Sai daqui, ó, da equação. Por isso que eu estou batendo na tecla para a gente saber encontrar quem é A, quem é B e quem é C o tempo todo. A é o número que acompanha x ao quadrado, B é o número que acompanha x e C é o termo independente. Então, para resolver equação do segundo grau, todas as vezes vamos usar a forma de Bhaskara, tá? Que é essa formulazinha aqui, que é o famoso fazer o delta, tá? Fazer delta o tempo todo, não tem como fugir disso. Bem, para isso, separei alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo, x ao quadrado menos x menos 12, tá? Ó. Os coeficientes da equação são, aqui eu já achei os coeficientes, ó. 1 é o valor de x ao quadrado, que está na frente do x ao quadrado, então é o valor de A. Menos 1 é o valor de B, né? Que é o número que está na frente do x. E menos 12 é o valor aqui de C. Feito isso, você já tem uma possibilidade grande de você acertar o exercício, que é determinar a solução dessa equação. Agora, um erro comum que eu fico vendo muito, experiência minha, é o cara pegar o B aqui, ó. Tá vendo que o B é o número que está na frente do x, tem que estar elevado ao quadrado. Ele tem um sinal de menos. Então, você tem que trazer esse sinal de menos, tá, gente? Não pode comer o sinal, não. Não pode. Isso é, a galera acaba esquecendo. Vai, otário, vai, faz seu time perder. Tá? Nossa, você vai cair demais. Tem alguém com o microfone ligado aí. Isso mesmo, galera. Faça favor aí de desligar o microfone aí, só para não interferir. Na hora que for perguntar, pode ligar, tá? Então, nós vamos usar a forma de Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. Primeira coisa, achar o delta. Então, eu vou lá e troco. Ó. No lugar do B, eu coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, que está aqui, vezes o valor de C, que é menos 12. Repara que eu coloquei dentro do parênteses. É interessante colocar dentro do parênteses para você não confundir os sinais. Então, todos os números negativos tenham o costume de colocar dentro do parênteses. Ele fica bem legal, tá? E o que acontece? Resolve isso aqui agora, olha só. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par vai ser positivo. Então, quando eu elevo 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai dar 1, tá? Então, vai dar 1 positivo. E na hora que eu faço menos com menos aqui, ó, vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 2, 48. 1 mais 48, 49. Então, o delta está dando 49. Acabou? Não, não acabou. Eu só calculei o delta. Eu ainda preciso achar os valores de x. Para achar os valores de x, eu tenho que continuar fazendo a fórmula, que é usando esse pedaço da fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí eu vou substituir o que eu já tinha encontrado, ó. Tem aqui, ó, toma bastante cuidado nessa parte. Aqui é que confunde a galera, ó. Muita gente erra aqui, ó. Tá vendo esse menos? Esse primeiro menos aqui fora do parênteses, ele é o menos da fórmula, ó. Ele tá aqui, ó, da fórmula. Então eu copiei ele aqui. E o B, quanto que vale o B para esse caso? Vale menos 1. Então, eu coloquei um outro sinal de menos aqui dentro do parênteses, porque esse menos, ele é o menos do B. E esse menos é o menos da fórmula. Então, ficou menos com menos. E aí, vocês vão ver que no próximo passo, menos com menos, para mim tirar esse parênteses aqui, ó, vai dar mais. Então, todas as vezes que acontecer isso, esse valorzinho aqui vai virar um valor positivo, tá? Mais ou menos a raiz de delta. Quanto que deu o nosso delta? 49. Raiz de 49. 2 vezes o valor de A. Quanto que vale A? O A vale 1. Então, 2 vezes 1. Tá certo? E aí agora, ó, menos com menos vai dar mais. Raiz de 49 é 7. Outra coisa que a galera erra muito. Raiz de um número. O
cara tira a raiz, mas esquece de tirar o sinal de raiz. Aí continua com o sinal de raiz aqui, ó. Não pode continuar com o sinal de raiz. Esse símbolo da raiz quadrada aqui é um operador. No momento em que você falou para mim que a raiz de 49 é 7, ele some. Aí você tem que só escrever só o 7. Mas o sinal de mais ou menos continua aqui. E 2 vezes 1 vai dar 2. Oi. Caso tenha prova, algum exercício assim dentro de sala de aula, você deixa usar a calculadora científica? Depende do exercício. Na unidade 2, vai ser obrigado a usar. Na unidade 1, não tem tanta necessidade, não. Entendeu? Mas nessa daqui, geralmente eu até deixo, mas eu não deixo usar, eu deixo usar a simples, aquela de operações normais, sem ser a científica. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Tá? Na unidade 2, que nós vamos entrar em estatística, lá não tem como ficar sem calculadora. Lá a gente precisa da calculadora mesmo. Tá? Agora nessa unidade 1 aqui, mas como na unidade 2 e a 1 vai estar junto, provavelmente eu vou autorizar usar, mas eu usar a simples, tá? Sem ser a científica. Porque a científica, ela resolve essa equaçãozinha aqui toda, né? Você tá querendo dar um desperto. Tô brincando. Mas agora, olha só. Nada, era mais por causa da raiz mesmo. Ah, sim. Não, mas pode ficar tranquilo que as raízes que vão aparecer para nós serão raízes sempre as raízes mais de praxe mesmo, né? Aquelas que sempre aparecem, 16, 25, 49, 64. Beleza? Tranquilo. Beleza. Tá, jóia. Agora vamos continuar resolvendo essa equação, então, né? Vou fazer esse exemplo aqui. Então, olha só. Aí, o que acontece? Esse sinal de mais e menos aqui, ele indica que você vai ter que fazer, você vai ter que desmembrar, você vai ter que fazer 1 menos 7, né? Você vai ter que fazer... vai ter que fazer 1 mais 7, e depois você vai ter que fazer 1 menos 7. Por isso que a equação do segundo grau, ela tem duas soluções, sempre. Então, você vai ter que fazer... uma solução somando e uma subtraindo, sempre. Então, vai ficar 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. E a outra, 1 menos 7, vai dar menos 6, dividido por 2, menos 3. Aí, a solução para essa equação seria menos 3 e menos 4. Todas as equações do segundo grau, nós teremos que resolver... Menos 3 e 4. Oi? Menos 3 e 4. Isso, menos 3 e 4, desculpa. Verdade, tá? Deixa eu tirar uma dúvida. Sim, pode sim. Sempre vai ser um número inteiro? Ou pode ser um decimal? Pode ser decimal. Mas nossa intenção aqui não é complicar. Todos os exercícios que eu dei e se eu for cobrar em prova essas coisas, vai estar número inteiro. Pode ficar tranquilo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de número, tá? Pode ser número fracionário, decimal... O que vocês pensarem de número pode aparecer aí nesse tipo de equação, tá certo? Tá bom, obrigada. Mas para nós aqui pode ficar tranquilo que serão só números bonitinhos, tá? Não vou pular 1,3 não, para o valor de A, nem 1,75 para o valor de B, não. Isso é muito bom. Obrigada. Tá? Pode ficar tranquilo. Fazer mais outros exemplos aqui. Esse exemplo aqui agora, o delta vai dar 0. A equação agora é essa, ó. Então, os valores de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 4, tá? Então, é só a gente encontrar eles aí. Aí, toda vez que for 0, a solução vai ser igual, né? Muito bem, isso mesmo, tá? Nós vamos observar isso. Mais para frente eu vou falar disso. Quando o delta for igual a 0, que é esse caso aqui agora, né? Ó, se eu for fazer o delta para essa equação aqui, ó, vai ficar, no lugar de B, eu substituo por menos 4 ao quadrado, o menos 4 da fórmula, o A vale 1 e o C vale 4. Na hora que eu faço, ó, menos 4 ao quadrado... Gente, esse primeiro termo aqui, ó, essa potência aqui, ela nunca vai dar negativa, ela sempre vai dar positiva. Não esqueçam disso, não. Aqui nunca vai dar menos 3, menos 16... Sempre vai dar 3 positivo, 16, 25, 49. Nunca vai dar número negativo. E aqui que pode dar negativo. Nesse caso vai dar negativo porque é menos, né? E os outros sinais são todos positivos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Aí vai ficar 16 menos 16, o delta é 0. Quando o delta é 0, né?
A raiz quadrada de 0 vai ser 0. E aí, na hora que você chegar aqui, se você fizer 4 mais 0 e 4 menos 0, não vai interferir em nada. Somar com 0 ou subtrair com 0, o 0 é elemento neutro. Então, sempre vai acontecer de você ter raízes iguais. Ó. x1 vai ser igual a x2. Mas só quando o delta for igual a 0, tá? E outra coisa, ó, toma cuidado. Aqui, de novo, com menos 4. Menos da fórmula, e o b vale menos 4. Isso eu coloquei ele dentro do parênteses. Então, quando o delta for 0, né, vai ter duas raízes iguais. Sempre. x1 igual a x2, nesse caso aqui, igual a 2. Tranquilo? Isso é fácil. E agora, vem o exemplo mais, assim, que todo mundo gosta, né? Que é quando o delta dá um número negativo. Ou seja, quando a gente está tentando... Assim é bom, hein? E aí É a operação acaba aí. Acaba aí, muito bem, isso mesmo. Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5, o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 5. Então, ó, a fórmula de Bhaskara, usando a fórmula de Bhaskara, o que a gente tem? De novo, o b vale menos 4 ao quadrado, coloquei dentro do parênteses, menos 4 vezes o a, que vale 1, e o b, que vale 5. Na hora que eu vou fazer essa operação, ó, menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, que é 4 vezes 4. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Eu tinha 16, né? Perdi 20, estou devendo 4. O delta deu negativo. Isso aqui é muito bom, sabe por quê? Não precisa continuar essa fórmula. Por quê? Porque vai dar uma raiz quadrada de número negativo. E raiz quadrada de número negativo, né? Ou seja, raiz de número negativo de índice par, ou seja, o índice é a raiz quadrada aqui, ó, ele não existe. Tá? Não existe esse tipo de raiz. Então, não tem como você continuar, não. Aí, você só vai escrever isso aqui, ó. Solução, conjunto vazio, né? Ou você vai colocar esse 0 com esse corte aqui, que é o símbolo de conjunto vazio. Mas você nunca vai escrever esse 0 cortado dentro das chaves aqui, porque aí você vai falar que a solução é esse 0 cortado. A solução não tem solução. Quando o delta for um número negativo, para por aí. É a melhor coisa. Você só tem que calcular o delta, não precisa fazer a segunda parte. A partir daqui, você só vem aqui e escreve. S é igual ao conjunto vazio. Pronto, acabou. São as três possibilidades que pode acontecer. Ó. O delta ser maior do que 0, o delta ser menor do que 0, ou seja, quando o delta é maior do que 0, vai ter duas soluções. Ou quando o delta for igual a 0, vai ter uma solução, ou quando o delta for negativo, tá? Essa é a ideia, é o que está aqui, ó. A gente pode resumir isso, ó. Discriminante. Gente, a palavra discriminante, só para vocês poderem entender, é a mesma coisa que o delta, tá? Se tem algum exercício que vocês estão fazendo, por exemplo, num livro, numa apostila, fala assim, ó, determine o discriminante da equação de segundo grau. Calcular o discriminante de uma equação de segundo grau é calcular o delta, só o delta, tá? Isso que é o discriminante. Então, ó, quando o discriminante for maior do que 0, ou seja, quando o delta for maior do que 0, ser maior do que 0 é ser positivo, tá? Lembra, temperatura maior do que 0, a temperatura é positiva, tá? Você tem duas soluções para a sua equação, sempre diferentes, tá? Ó, símbolozinhos diferentes. Quando o discriminante, ou seja, o delta, é igual a 0, as duas soluções são iguais, tá? E quando o delta é negativo, você não tem solução real, não tem como resolver a equação do segundo grau. Questãozinha boa para pôr na prova aí, ó. De VOF. Entendido isso? Não é difícil. Isso é bom, porque na hora que você estiver resolvendo a equação, já te ajuda, né? Já te ajuda você a meter bronca lá, né? Continuar a equação, né? Saber que vai dar duas raízes diferentes ou que vai dar duas raízes iguais. Mas para resolver a equação do segundo grau, tem como fugir, não. Tem que ser por função do segundo grau. Tá certo? Aqui, eu fiz um parâmetro. Diga. Oi. Eu ia falar que se a gente podia fazer igual na sala de aula, você passar uma conta aí para a gente poder fazer, para a gente fixar na aula. Pode sim. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, como a faculdade, ela estipulou algumas normas, eles querem que faça a aula bonitinho, que faça o intervalo e tal. Aí o que eu vou fazer? Na hora que der o intervalo, eu vou passar uma para vocês aqui, eu digito aqui no Google, no Word, uma e deixo para vocês, entenderam? E aí vocês tentam fazer e eu resolvo ela quando eu voltar do intervalo. Pode ser?
Pode sim. Então, ótimo. Pode, Então, ótimo. eu só vou dar uma ideia aqui agora para vocês, que eu acho que é interessante, que ajuda, que é o método de resolver equação de segundo grau quando ela é incompleta. Porque quando ela é incompleta, você pode usar o delta, não tem problema nenhum, tá? Dá certo do mesmo jeito. Esse método aqui, talvez é um método que ele é mais rápido, mas ele tem que prestar atenção para entender. Aqui, ó, são duas possibilidades. Quando o C é igual a zero, tá? Quando o C é igual a zero, e o outro é quando o B é igual a zero. Então, quando o C é igual a zero, a equação de segundo grau ela fica assim, ó, ax ao quadrado mais bx. Repara que não tem o C. Então, por exemplo, o método da forma de Bhaskara é uma opção, dá para resolver, igual que eu tinha acabado de falar. Mas a gente pode resolver da seguinte maneira. Olha só, suponha que eu tenha esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Suponha que eu tenha essa equaçãozinha aqui para mim resolver. O C é zero. Repara que o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale a zero. Tá vendo? O C não tem C, o C é zero. Quando você tem uma equação assim, a gente pode resolver ela sem ter que fazer o delta. Olha que legal. E ganha tempo. Eu faço o seguinte, ó, o método é sempre o mesmo. Você vai colocar, repara que aqui tem x e aqui também tem x. Os dois termos têm x. Nós vamos fazer uma coisa que é colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar em evidência é pegar o x que está aqui, ó, porque x ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, x vezes x. X vezes x vai dar x ao quadrado. Como aqui tem 2x, e eu já coloquei um aqui fora, eu vou abrir parênteses e vou colocar um outro x aqui também, ó. Porque na hora que eu fizer x vezes x, eu consigo voltar aqui para cima. Repara que no segundo termo tem menos 2x. Só que eu não já escrevi o x aqui fora, então dentro do parênteses eu tenho que colocar o que está faltando desse termo aqui, ó, que é o menos 2, igual a zero. Então, o que eu fiz dessa primeira linha para a segunda foi reescrever essa equação de uma outra maneira que a gente chama de colocar o x em evidência. Então, o que é colocar o x em evidência? Escrevo o x, abro parênteses. E o que está faltando, né? Como aqui é de x ao quadrado, está faltando escrever um x. Então, vem aqui e escrevo um x. Menos, repetir o sinal. Como aqui já tem um x e aqui tem 2x, está faltando colocar o 2 aqui. Beleza. Aí, o que você vai fazer agora? O que eu tenho aqui agora é um produto. O que é produto? Produto é uma multiplicação. Está sendo x vezes esse parênteses, está dando zero. Repara que quando eu tenho alguma multiplicação e a resposta dessa multiplicação é zero, pelo menos um termo da multiplicação tem que ser zero. Por exemplo, 3 vezes 0. 3 vezes 0 é zero. Um termo foi zero. 20 vezes 0 é zero. Um termo foi 20 e o outro termo foi zero. Um, pelo menos, foi zero. Então, olha só, o produto é igual a zero, ou seja, essa multiplicação aqui é igual a zero. Então, logo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer x igual a zero e eu posso fazer x menos 2 igual a zero. E aí, ó, x igual a zero já é uma solução da minha equação e x menos 2 igual a zero é só passar o 2 para o lado de lá, fica x igual a 2. Pronto, a solução da minha equação é 0 e 2. Acabou. Essa é a ideia. Mas eu só posso usar esse método para quando o C for igual a zero, tá? Ele é um pouquinho chato, mas se você não tem necessidade de você usar ele, você pode usar a fórmula de Bhaskara, não tem problema nenhum, pode usar ela, tá? Eu acho esse daí mais complicado que a fórmula de Bhaskara. Não, eu concordo. Para quem ainda não está assim, hábito a resolver, vai achar ele um pouquinho sim. Mas você não é obrigado a resolver por ele. Se você está achando difícil, mete fórmula de Bhaskara com C igual a zero. Tranquilo? Tá? E ele fica aqui depois, ele está lá na videoaula também. Se vocês quiserem assistir, eu posso ter depois mandar mais outros exemplos. E tem um outro aqui agora esse aqui, acho que vocês vão entender com mais facilidade. É quando B é zero. Quando B é zero, você só vai ter equação assim, ó, ax ao quadrado mais c. E aí, você também pode fazer pela forma de Bhaskara, mas a gente pode usar assim, ó. Suponha que eu queira resolver a equação x ao quadrado menos 16. X ao quadrado menos 16 igual a zero, o A vale 1, não tem o B é zero, e o C vale 16. Então, para resolver uma equação, né, do segundo grau com o B igual a zero, x ao quadrado menos 16 igual a zero, você resolve ela como se ela fosse uma equação do primeiro grau. Como que é a equação do primeiro grau? Letra para um lado, número para o outro.
Então, o que você vai fazer aqui agora? Pega esse menos 16 aqui, ó, e passa para o lado de cá. Aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 16. Era menos 16, ficou mais 16. Aí aqui, ó, o que está te perguntando aqui? O que isso aqui quer dizer? Está perguntando o seguinte, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Se eu for parar para pensar, o 4, né? Porque 4 ao quadrado dá 16. Mas matematicamente, para você acabar, você quer encontrar o valor de x. Então, você resolve esse valor de x aqui, ó, com a operação inversa da potência. O que é o inverso da potência? O inverso da potência é a raiz. Então, você vai transformar isso aqui em raiz quadrada do número que está do lado de cá. E vai pôr um sinal de mais ou menos. Por quê? Porque a equação de segundo grau ela tem que ter duas respostas. E nesse caso aqui, se eu for observar, o delta vai dar um número maior do que zero. Então, tem que ter duas respostas. E qual que é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4. Então, a solução para essa equação, que aqui está errado, tá, gente? Aqui eu coloquei errado, usei do lado de lá. Mas a solução aqui é menos 4 e 4. Então, para quando o C for igual a zero, ou minto, quando o B for igual a zero, você resolve ela como sendo uma equação de segundo grau e tira a raiz quadrada do número do outro lado da igualdade. Pronto, aí você não precisa fazer delta, não. Aí a raiz quadrada que der vai ser um valor positivo e um valor negativo. Aqui, ó, gente, é menos 4 e mais 4. Eu que errei aqui, tá? Esse é mais fácil. Conseguiram pegar um pouquinho dele? Sim, mas eu vou tirar o Bhaskara, mas Sim. Ah, não. Se vocês estão seguros. Eu também prefiro usar o Bhaskara. Isso, se você tem segurança em resolver um Bhaskara, vai fazendo tudo por Bhaskara, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Isso aí é só um apêndice, podemos dizer assim, de uma outra maneira de resolver a equação, tá? Mas não precisa se apegar a ele, não. Bhaskara salva a vida da gente, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, deixa eu tomar uma água. A boca tá seca aqui, que eu falei demais. Não tem nem o quadro para pagar agora, né? Antes, quando tinha o quadro para pagar, a gente até parava um pouquinho. Vocês queriam também copiar, né? Vamos fazer um intervalozinho, eu volto. Eu vou fazer o seguinte, eu estava pensando aqui, enquanto estava explicando também essa matéria para vocês, eu vou deixar como equação de segundo grau para vocês tentarem fazer, e na volta eu corrijo, o seguinte, ó. Deixa eu ver, não, isso aqui são as resoluções. Lista, aqui, ó. Tentem resolver, anotem aí, ó. Tentem resolver a letra C para nós, ó. A letra C da equação do segundo grau, ó. Vocês queriam para vocês tentarem fazer, ó. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Ô, professor, essa aí, a maioria eu já resolvi essas aí tudo, só lá do final que eu tive mais dificuldade. Ótimo, eu vou falar sobre elas hoje também. Mas quem ainda não fez, tenta fazer essa aí, ó. Beleza. Tá ok? Ô, Pimenta, Fala comigo. o que você vai arrumar amanhã? Amanhã, mano, amanhã eu vou ter um compromisso aí, Zé. Por quê? O que pega? Ia Beleza, falar... galera? Vamos fazer um intervalinho? Demorou. Beleza, tranquilo. Então, beleza, então. Eu vou parar a gravação e depois a gente grava. Volta a gravar. Falou. Uhum. É bom que